Muito bem, vamos ao estudo dessa semana, onde nós faremos a terceira e última sessão do livro Cidade dos Espíritos, do médium Robson Pinheiro, pelo Espírito Ângelo Inácio. Nós tratamos nas sessões anteriores, na primeira sessão, na cidade de Aruanda, apresentamos a cidade de Aruanda, onde se passa a maior parte da ação do livro. Na segunda sessão nós falamos da vida em Aruanda, dos personagens do livro, não só do livro como da trilogia, né, que esse livro faz parte de uma trilogia, é o primeiro desses livros, da série Os Filhos da Luz. E hoje nós vamos falar dos guardiões, propriamente ditos, que são os personagens, os maiores personagens dessa trilogia, que boa parte do livro apresenta os guardiões e apresentam principalmente o trabalho dos guardiões da erraticidade. E vamos complementar com algumas situações que o livro trata, mas que também estão muito ligadas aos guardiões. Eu também vou separar essa apresentação com as outras. Eu sempre separei em 3 partes. Essa também eu vou fazer em 3 partes. E a primeira vai falar dos guardiões e também da tarefa do Ângelo Inácio, quando ele recebe a sua tarefa como de trabalho, que está ligado à sua vida em Aruanda e à vida e aos próprios livros, né? De certa forma, a tarefa dele está ligada aos livros que ele escreve, e que um deles estamos tratando aqui. Em seguida, eu vou apresentar, com segunda parte, a apresentação que ele teve dos guardiões, como os guardiões se apresentaram para ele, as legiões de guardiões se apresentaram para ele na escola de guardiões. E eu vou encerrar com um episódio da vida sociopolítica da nossa dimensão, da dimensão de encarnados, mas que teve também uma repercussão e uma grande atividade no meio desses espíritos, os guardiões, que é o episódio da Guerra do Golfo. Então vai ser a terceira parte desta sessão de estudos. Lá no capítulo 4, no meio do livro, o Ângelo Inácio é levado para ter uma audiência com os imortais. E assim, vão explicando assim, não, os imortais são os orientadores espirituais de Aruanda, são espíritos que não têm mais velhos, né? Que não têm mais necessidade de reencarnar, que se reencarnam, só reencarnam por omissão. Mas falando para ele, olha, mas não espere anjos, são gente de carne e osso, assim, praticamente, né? Praticamente são carne e osso um pouquinho mais discutível, mais etéreo. Assim, mas são humanos como a gente, não são, né? São humanos, não espere. Jeito aéreo, e aí ele chega para a reunião. Primeiro ele tem que esperar, fala, olha, tem um problema no Oriente Médio, tá uma crise, e o pessoal tá trabalhando para debelar a crise. Aí depois de esperar alguns minutos, ele conversando com os guardiões que foram levá-lo, né, que foi o Jamar e a Semiramis,
Chegam os guardiões e falam, olha, não puderam vir todos os imortais, mas tá aqui. E aí ele vê quem se apresenta para ele. Ele até dá os nomes. Né? O Joseph Kleber, que é que ele conhecia como o médico que foi atender. Bezerra. É o Bezerra de Menezes? Imagino que sim, né? Sim, Bezerra de Menezes. Séfora, do Oriente. Zartu, indiano. E Eurípides Barçanufo. Que é até engraçado, quando ele conhece primeiro, ele fala, que nome é esse? Que nome é esse? Que nome? Ele não conhecia. Achei muito engraçado o comentário. Realmente. O professor Eurípides. Fala, nossa, que nome é esse? Eurípides Barçanufo. Interessante. E aí eu apresento, eles fazem uma reunião normal e o Ângelo Inácio não esconde que ele ficou decepcionado. Eu falei, porque todo mundo falou pra ele, olha, não são anjos, são gente normal, mas ele não acreditou, na verdade. Ele esperava um negócio espetaculoso, pessoal com auréolas na cabeça. Espetáculo de luz e reflexões. Reflexos. Curioso, que ele esperava um negócio tão fantástico e ele continuava tendo todo mundo lendo os pensamentos dele. Ele não achava isso fantástico. Tipo, a coisa mais interessante é que ele não podia pensar nada. Ele fala, né? Esse pessoal tá lendo meu pensamento. É verdade. Não, mas tem que aprender toda hora. Assim, ele pensava assim, ai, meu Deus, já estão lendo o que eu tô pensando. Às vezes ele pensava muito fora da cor, a pessoa olhava meio esquisito. E nessa reunião ele recebe a tarefa. Pela primeira vez fala, olha, nós queremos que você escreva para Aruanda e também para as pessoas que estão encarnadas na Terra. Então tem uma espécie de jornal em Aruanda que ele chama de Correio dos Imortais. Não sei exatamente se o nome é esse, mas ele trata como se fosse Correio dos Imortais. Então a tarefa dele era escrever as coisas que iriam testemunhar, as coisas que iriam vivenciar junto dos guardiões, tanto para esse jornal, para Aruanda, para os outros moradores de Aruanda, quanto para os encarnados. E aí para os encarnados na forma dos livros que ele começou a escrever. Publicando já tem bastante tempo. Exatamente. E aí falaram, olha, para você desenvolver esse trabalho, você vai precisar de 8 a 10 anos de preparação aqui em Aruanda. E preparação e também contatos com seu médium. Você vai desenvolver uma afinidade, você vai conhecê-lo, vai começar aprender com ele, aprender com ele, exatamente. Você vai aprender o jeito dele, ele vai aprender com você, e vocês vão fazer um intercâmbio, praticamente uma amizade, né? Estabelecer uma amizade. E que vai desenvolver uma parceria no futuro para escrever. E não nesse capítulo, mas nos capítulos seguintes ele tem os primeiros contatos com o médium. E a primeira coisa que falam para o Ângelo Inácio, olha, não estranhe o jeito dele, ele tem um jeito, tem umas coisas meio diferentes assim, mas você vai se acostumar. Uma das coisas que tá lá, ele tá em desdobramento durante o sono, tá lá, de repente o médium se desmaterializa, fala, ele tá sumindo, o que tá acontecendo? Não, é que ele tem uma fome descomunal, ele desperta de madrugada para fazer um lanchinho. Eu falo, olha, não, você vai se acostumar, uma fome realmente, ele tem muita fome, mas é assim. E os primeiros contatos são na ocasião da festa da menininha, que ele também é levado, o médium, para testemunhar isso. Mas a maior parte desses contatos eles não acontecem. Alguns em Aruanda, mas eles falam, olha, não vai ser sempre em Aruanda, que é meio difícil, aqui é meio longe, para trazer ele aqui dá um certo trabalho, gente. Então, a maior parte das vezes vão num lugar mais neutro, você vai descer lá mais para perto de onde ele está. E quando eles apresentam a tarefa, fala assim, o que você vai escrever? Você vai escrever novas ideias.
ideias diferentes do que têm sido apresentadas ao movimento espírita. Então, exatamente o que os livros apresentam. A série de livros apresenta todas as ideias diferentes, novidades, coisas que por serem novidades encontram também rejeição. Que aí, como diz, até se encadeia com o Evangelho, que falamos, ideias novas, que tem resistência e divisão. E para ele já é alertado, olha, o movimento espírita está em crise atualmente. Está em crise por quê? Porque há 3 grupos. Tem os grupos espíritas que são mais religiosos, e esses grupos, eles vão combater as ideias novas, porque essas ideias, elas fogem do padrão mental que eles têm para o espiritismo, que eles consideram um movimento de santificação. E essas ideias, elas contrariam a construção mental de santificação que esses espíritas têm. Sim. Tem um segundo grupo que são mais científicos, que é um movimento mais científico, que eles estão mais preocupados em tratar o espiritismo com ciência, deixando de lado até mesmo a mediunidade, porque eles tratam a partir da pesquisa científica e transformar o espiritismo num campo científico onde você procura provar teorias. A figura do Valdo Vieira, né? É meio aquela linha assim, né? Não só essa linha, mas ele faz parte dessa, né? Tem essa linha, mas tem uma própria linha de junção, uma junção de gente que tenta trabalhar com química quântica, física quântica, que além dessa linha dele, tem uma linha que essa está até mais institucionalizada dentro do espiritismo. O Valdo Vieira é uma figura um pouco mais rompida do movimento, mais dissidente. Quando eles falam desse movimento, eu entendo esse movimento mais de ciência, dentro do corpo do espiritismo. Eles usam até um termo, eles falam que é um grupo que procura ter o espiritismo sem espíritos. É uma expressão que eles usam para focar na ciência, vamos dizer assim. Para focar na ciência. Tá. E eu falei, o terceiro grupo que tem são os grupos que estão trabalhando esses novos conhecimentos por meio da mediunidade. Estão usando a mediunidade para trazer as novas ideias, que é mais ou menos o grupo que você vai trabalhar. Só que o que acontece? Esses grupos que estão trabalhando, geralmente estão sendo atacados pelos 2 grupos, tanto pelos tradicionais, quanto pelos cientistas. Os 2 grupos estão atacando esse terceiro grupo, então ele apanha de todo lado. Prepara que, além do seu estudo, você vai ter grandes dificuldades. E com isso eles falam que, por conta dessas dificuldades, esses ataques, né, que esses grupos sofrem, o plano espiritual tem tido dificuldade para realizar alguns trabalhos que eles têm interesses. E eles falam, por exemplo, os trabalhos de obsessão complexa e esses trabalhos que são realizados nos abismos. Desobsessão complexa. Sim. Não, mas não. Trabalhos sobre trabalhos de... Sim, são de desobsessão, mas trabalhos relativos a esse tipo de processo. E também os trabalhos realizados nos abismos, né? Tanto mapeamentos quanto mesmo trabalhos de assistência mesmo. E ele apresenta aí já no final do livro, no último capítulo, eles mostram para o Ângelo Inácio e para outros espíritos que estão no mesmo grupo, que ele apresenta rapidamente os espíritos, tanto dos guardiões quanto outros espíritos que também auxiliam nesse trabalho. Eles apresentam 3 diálogos, como se fosse uma gravação, se tivesse uma câmera
nos ambientes onde foram gravados. E o primeiro diálogo é um diálogo de mentores espirituais. Falam que esses mentores, eles entre si manifestam uma preocupação com o caminho do movimento espírita. Fala que o movimento espírita está mostrando resistência às novas ideias. Então eles lamentam o caminho, o rumo que está tomando. O segundo diálogo que eles apresentam no mesmo contexto, e essa ideia dos diálogos era mostrar o tipo de ambiente, né, ilustrar o que eles falaram da crise do movimento, mostrar, olha o ambiente que vocês vão enfrentar nos trabalhos de vocês. O segundo são diálogos de espíritos mal intencionados, de opositores do Cristo, falando, olha, a gente não tem grande preocupação com o movimento espírita atualmente, porque eles pararam no tempo. O movimento espírita parou. E enquanto eles pararam, nós estamos mais preocupados em atuar na política. Nós estamos atuando junto dos agentes políticos do mundo para colocar em realização os nossos planos. E o movimento espírita, eles se autodividindo por si só, então nós não precisamos nos preocupar com eles, que eles mesmos se cuidam de si, né? Eles se atrapalham sozinhos, eles se neutralizam. A gente só olha se por algum motivo, alguma ação deles puder atrapalhar as nossas, mas em geral eles se atrapalham sozinhos. E o terceiro diálogo é um diálogo de mentores com um dirigente regional do movimento espírita que está encarnado, né? Na verdade, os mentores falaram, não, traz fulano para conversar com a gente. Aí, de repente, os outros espíritos que trabalham com esses mentores falam, olha, não vai dar para trazer o fulano. Ele tá num modo de pensamentos muito pesado, ele tá muito pesado para trazer aqui, a gente vai ter que descer lá. Os mentores vão fazer o quê? Né? Desceram lá. E a ideia desse mentor de conversar com esse dirigente era para ele parar de atacar um desses grupos que estavam fazendo trabalhos com as novas ideias, com comunicações das novas ideias. E o que acontece é que esse dirigente, ele se mostra muito resistente. Ele fala, não, eu tenho autoridade para não aceitar. Não, mas você tem que conhecer. Como é que você aceita um negócio que você nem conhece? E ele muito resistente, inclusive, a conhecer o trabalho que era realizado. Ele não queria nem conhecer e muito menos aceitar. Eles apresentam esse tipo de resistência direta das ideias renovadoras e falam, olha, isso é que vocês vão encarar no trabalho. E exatamente a parte final do livro que eu, mais uma vez, alterando a ordem, contei o final do livro antes do final da sessão de estudos. A segunda parte que eu vou fazer o estudo é a própria apresentação dos guardiões. Que lá pelo capítulo 6, são 9 capítulos, chega o momento do Ângelo Inácio conhecer os guardiões. Então ele vai, levam ele ao aeroporto e ele vai tomar uma nave grande. Só que antes de ele entrar na nave, já falam, olha, você não passou por todo o tratamento, você ainda não está totalmente protegido. Então, um guardião, que é o Atabe, ele faz uma proteção especial, faz um campo de força especial para o Ângelo Inácio. Vai todo... paralisado espiritualmente. É como se fosse uma capa, né? Botaram a capa nele. Um escudo. Um escudo. E ele embarca, né? E falam, para onde? Não, nós vamos descer mais ou menos para a base avançada dos guardiões. A base avançada não fica aqui, não fica aqui. A base avançada fica mais ou menos no início
que foi? Foi perto. Trovão. Um raiozinho aqui. Deu uma balançada. Só que eu ia falar de umbral, assim, não ficar perto do umbral. Você vê, Você viu? Tá mexendo, né? E fala, então, fica no início do umbral, fica a base avançada, é pra lá que nós vamos. Aí ele embarca, né, Aí, a nave era pilotada pela Guardiã, pela Semiramis, e por outras guardiãs, né, pelo corpo de guardiãs. E ele tá lá, embarcou, só que ele percebe que tem uma certa turbulência, assim, né, uma turbulência forte, que deixa o Ângelo Inácio com muito medo, inclusive. E ele fala, mas o que é isso? Não, são formas pensamento. Não tem como se formas pensamento. Fala, não, nessa zona tem o pensamento, as energias formadas pelo pensamento, principalmente dos encarnados, elas formam umas nuvens de energia que dão impactos. Inclusive, para navegar esse trecho, a nave precisou ter uma espécie de bateria de energias para dissipar um pouco aquelas nuvens de formas pensamento que tem. E eu falo, nossa, é tão sério assim? É sério, porque geralmente esses pensamentos são pensamentos, principalmente dessa região, são pensamentos originados em zonas de guerra. Então, muitos sofrimentos, muitas emoções pesadas, carregadas, e acabam formando essas nuvens. Eles até dão uma explicação, falam que essas nuvens, elas acabam se ligando aos espíritos elementais da região e formam e acabam amplificando a energia aquela energia desequilibrante, digamos assim, né? E o que acontece? Ele tá lá com medo porque a nave está balançando bastante e a um certo momento uma energia pega um pouco a nave um pouco mais forte, eles têm que descer. Falam, não, melhor não desgastar, mas a nave vamos descer. E aí, quando eles descem para seguir o restante do caminho a pé, já estavam mais ou menos perto, e percebe que aquelas energias elas formavam uma espécie de fuligem que ia cobrindo o corpo espiritual, como se tivesse um fumaceiro ali. Estavam no meio. Só que ao mesmo tempo, as próprias guardiãs que estavam acompanhando, elas já fazem um trabalho de limpeza que ameniza o próprio ambiente deles que eles tinham que caminhar. E aí explicam para o Ângelo Inácio também, olha, as guardiãs, especialmente as guardiãs mulheres, elas são especialistas em lidar com emoções. Então um dos trabalhos dela é fazer essa limpeza, esse tipo de limpeza astral, para lidar com essas formas de pensamento e dar uma purificada no ambiente. E aí, caminhando, né, já que o resto do percurso foi a pé, caminhando eles chegam à Fortaleza dos Guardiões, que é a sede da escola. Ele de longe, ele olha uma fortaleza e já assim, acho que tem uns 10 mil espíritos por aqui, assim, relatando. E percebe que que todos estão uniformizados, ordenados, como se fosse um batalhão mesmo. E a primeira coisa que chama a atenção do Ângelo Inácio. Ele chega, a primeira coisa que ele chega, dá um tempo para descansar, fala, uma refeição aqui, né? E ele vai para a refeição na base avançada e ele percebe que a primeira coisa que ele percebe, comida não era igual a Aruanda. Por que não era igual? Porque diz que tinha menos variedade, era mais simples.
só que tinha mais energia contida, era como se fosse mais calórico. Assim, a dieta dos guardiões, como eles não estão lá em Aruanda, eles estão aqui embaixo, né? Lembra, eles estão no início do umbral, o trabalho deles é da crosta para baixo, muitas vezes. São regiões mais densas, precisam de mais energia. Então, por isso o tipo de alimentação é diferente. É menos variado, mas com mais energia contida. E ele também manifesta que ele ficou decepcionado com a alimentação. Falava, esperava continuasse os banquetes de Aruanda, não. E naquele contato ele também percebe de cara que os guardiões que ele conhece ali são pessoas com características muito humanas. Ele não vê nada de diferente de seres humanos que têm suas qualidades, seus defeitos, que brincam uns com os outros, que têm uma sociabilidade normal. E ele fica espantado com isso. E até nesse ponto, nos capítulos mais no início, quando é a primeira vez que ele vai conhecer as legiões, né, dos guardiões, eu acho que é o Jamar que descreve com clareza assim, os diferentes recortes de personalidade, né? Então você tem os asiáticos, né, que são tem até o líder que é o Gengis Khan. Chegar nesse. Você vai falar Vou falar os pelotões. Mas que eles têm assim personalidades muito diferentes. Então você tem alguns grupos que gostam de discutir, que eles vão pra briga, eles são enfáticos, tal. Você tem tudo quanto é característica humana que distancia muito da angelitude. Né? E para ele é meio um choque, porque ele imaginava que fosse assim, você subiu, é toda a galera do bem, é tudo iluminado, assim, tudo iluminado, pessoal do bem, não violento, todo mundo suave, e ele começa a ver que na verdade é bem mais nuançado, assim. É bem mais nuançado, tanto que o que eles apresentam antes de apresentar as falanges, né, os pelotões dos guardiões, eles fazem uma diferenciação. Que era exatamente o que eu estava comentando, da nossa conversa do momento anterior, que era a diferenciação entre agentes de misericórdia e agentes de justiça. Fala assim, olha, não, aqui na política do Cristo tem dois tipos de espíritos. Os espíritos que são agentes de misericórdia e os espíritos que são agentes de justiça. Divina. De misericórdia divina e justiça divina. E o que seriam os agentes de misericórdia? Olha, os agentes de misericórdia são espíritos que eles estão... A ideia deles, a concepção deles de mundo é baseada numa certa estrutura. Você precisa desenvolver a capacidade de auxílio ao próximo como uma etapa de desenvolvimento do amor ao próximo. Então, você primeiro trabalha pelo próximo para desenvolver o amor. Então, de certa forma, são espíritos que estão ligados geralmente a movimentos religiosos, e as estruturas espirituais que tem, né, as cidades e as colônias, elas estão organizadas de acordo com o movimento religioso a que esses espíritos estão ligados. E aí ele está como exemplo Nosso Lar, Vitória Régia e algumas outras que eu não lembro agora. Não, mas eu achei que ele só cita essa. Acho que ele cita 3. 3, né? Eu lembro de Nosso Lar. Nosso Lar, Vitória Régia, ele cita mais uma e eu não vou procurar. Não anotei, não vou. Ele fala como esses espíritos se comportam. Ele fala, olha, eles têm uma ideia de santidade. Então, por eles terem esse modelo de santidade, eles encaram o lado sombrio como algo indesejável, algo que não deve ter. E como todos os seres eles têm o seu lado sombrio, a postura que ele tem em relação a isso é de culpa. São seres que se sentem culpados por terem o lado sombrio. E aí, por conta de ter essa culpa de carregar, elas sempre falam em trabalho incessante. São pessoas que têm que trabalhar, falam em trabalhar o tempo todo, em trabalhar sem nunca parar para descansar. Descanso, não ter férias, não ter lazer.
Tipo uma E punição mesmo. estudar o evangelho o tempo todo. E de certa forma, para tentar adotar essa postura de santidade, são pessoas que procuram fugir de polêmicas, né? Fugir de polêmica, fugir de controvérsia, procuram sempre agradar todo mundo, né? Tentar, numa ideia de que se você tentar agradar todos o tempo todo, e você fugir dessas disputas, né? Dessas divergências, você garante um clima de paz e união. Então você tem uma ideia de que Você não faz inimigos, né? Você não procura fazer inimigos. Porque digamos, uma postura santificada não tem inimigos. E esses são os agentes de misericórdia. E os outros agentes... Só complementar. Segundo essa visão, uma postura de santificação não tem inimigos. Porque segundo o que a gente leu aqui hoje no Evangelho, né? É só segundo a visão desses espíritos que fazem parte dessa linha. Sim. Por isso que eu disse, o modelo de santificação que eles têm, que eles só acham enfatizar que eles isso procuram. Para a gente não dar a impressão de que a gente está dizendo que a santidade envolve não ter inimigos. Só um modelo criado como objetivo. Uma visão de mundo, né? Visão de mundo. Isso é a divisão de mundo. E tem os agentes da justiça divina, que aí é onde os guardiões se colocam. E até é engraçado, porque quando ele apresenta para o Ângelo Inácio ainda pergunta, mas a Irlanda é justiça ou misericórdia? Aí ele fala, estou respondendo, é justiça, né? A cidade de agentes de justiça divina. E fala que o Espírito respondeu para ele com a cara e falou, como você não percebeu assim isso ainda? E é aqui que fica super legal, agora que começa a descrever isso. E ele fala, não, os agentes de justiça, eles não trabalham com socorro e atendimento. O trabalho deles é diferente, é um trabalho complementar ao trabalho de auxílio, com a ideia de evitar o caos e recompor a ordem planetária. Então são agentes de justiça no sentido de agentes de ordem mesmo, né? Como se fosse uma espécie de polícia do planeta. E fala, santa, né? E fala, na ordem pessoal, os agentes, geralmente eles se posicionam, né? E eles têm um ideal prático, né? Se eles entendem que para resolver uma questão tem que se posicionar, eles vão se posicionar. Eles vão comprar uma discussão, vão comprar uma briga. E até, se eu ia falar, até certo ponto eles gostam disso. Eles vão em direção. Exatamente. Não fogem da controvérsia, não fogem da disputa. Gostam do confronto, mas sempre sem moralismo. Não é que eles trabalham por uma noção simplista. Eles têm a noção de ética definida e lutam por essa noção de ética e pela política do Cristo. Falam, vamos para a batalha e se nessa discussão tiver que falar que não, eu discordo de você, para mim você não é assim, eles vão falar, eles não vão ter Tá fazendo som? Não, é só para não bater para não. Tá. Então vão eles vão até o fim da discussão para apresentar a visão ética deles. E após essa definição de agentes de misericórdia divina e agentes de justiça divina, eles falam, olha, chegou o momento de apresentar os principais pelotões que nós temos aqui. Que os pelotões são compostos por falanges, cada falange tem mais ou menos 500 espíritos, e
E um grupo de falanges pode compor uma legião de espíritos que dá um grupo de 12.000, mais ou menos. E essa apresentação acontece de uma forma interessante, como se fosse um desfile. Uma parada. Né? Uma parada com músicas, com coreografias, né? Entoadas por todos os espíritos daquele grupo, daquelas falanges. E eles complementam para o Ângelo Inácio falar, olha, a música é um componente muito importante no trabalho dos guardiões, porque ela é utilizada no próprio trabalho como um fator de sensibilização dos espíritos endurecidos e também de energias, né, como um condensador de energias para os trabalhos realizados. Sabe o que eu me lembrei quando estava lendo isso? Da ideia de laço muscular que tem no Jonathan Haidt. Sei. Então existe esse livro que chama Mente Moralista e ele vai fazer uma análise psicológica da rave. Ele fala assim, por que as pessoas vão para um lugar escuro, ficam pulando a noite inteira, às vezes até usam, né, drogas, mas qual que é a ideia? A ideia é você criar um laço, né, e ele fala que chega no nível muscular, que é de você pular de acordo com a música, e essa união é muito forte, que ele falou que é o que acontece no exército. Então quando você está marchando, junto com entoado pela música, tudo isso, cria uma união que é num plano muito sutil. E é essa união que faz com que o exército, no momento da batalha, não se dissipe, né? Ele não se disperse. Então existe uma dimensão bem mais densa, né, que a gente leu nesse livro, mas é mais ou menos isso. Você condensa a energia, como no campo de futebol, né, na torcida. Né? Muitas pessoas racionais chegam numa situação daquela e se transformam. Né? E ficam, não necessariamente vão virar pessoas agressivas, tá? Mas a emoção é muito forte. Né? É muito, muito rico isso. Ele fala que, assim como Aruanda é uma cidade musical, né, em todos os aspectos de Aruanda tem muita música, também no trabalho dos guardiões tem música também. As legiões, várias legiões são apresentadas para o Ângelo Inácio naquele momento, e eles comentam 6 dessas legiões, que eu vou comentar também. Ele fala dos Guardiões da Noite, que são a legião de guardiões que é comandada pelo Jamar, que de certa forma é o grupo que ele passa a maior parte do tempo acompanhando, né, os trabalhos, exatamente dos Guardiões da Noite. E ele fala que qual a especialidade dos Guardiões da Noite. Eles são especializados no trato com os magos negros, né? E para tratar com os magos negros, eles têm um treinamento muito intenso em magnetismo e em eletromagnetismo, né? São hábeis para lidar com esse tipo de energia da atmosfera astral. E aqui é só importante salientar que os magos negros não são magos de cor de pele negra, né? São magos que lidam com uma energia densa. Energia negra. Uma espécie de feiticeiro também especializado da atmosfera astral. A segunda, algo que eu pulei o comentário, mas é importante retomar, é que no estudo do guardião, né, para você se preparar para ser um guardião, você leva em torno de 10 anos, né, 10 anos para você estar apto a integrar os pelotões. E o estudo acontece tanto na universidade quanto na base avançada, que é onde eles estavam nesse momento. A segunda legião que eles apresentam, né, o segundo grupo, é a Legião de Maria, que é comandada por um espírito chamado Zura. Ele fala que esse grupo é um grupo especializado em defesa direta e em reestruturação de
de espaços do submundo astral, digamos assim, né? Eles são especialistas nos trabalhos de reurbanização dos vales de dor e sofrimento. Ele fala, inclusive o Vale dos Suicidas. Fala, olha, o Vale dos Suicidas já não é mais o que era descrito anteriormente. Você já tem um espaço, uma cidade de regeneração, com hospitais, com escolas, e boa parte disso é resultado do trabalho dos guardiões da Legião de Maria, né? Que eles trabalham com essa reurbanização das esferas que estão abaixo da Terra. O terceiro grupo que eles falam, e aí como você comentou dos asiáticos, né? O terceiro grupo que eles chamam os mongóis, liderados pelo Gengis Khan. Eles falam, não, o Gengis Khan não é aquele Gengis Khan, mas é um espírito que... Não é aquele sanguinário. É que até eu acho que o Gengis Khan, o nome, é uma linhagem. Uma linhagem, porque né? o Khan é o nome do que seria o czar, né? O grande O rei. Então acho que o Gengis... Eu tenho a impressão que até o nome foi adaptado pra gente entender. A minha impressão é que o nome verdadeiro é outro. Mas que não, dentro da cultura mongol é mais conhecida, mas pra gente não é. Mas, porque isso é bem comum, né? Tem outro nome, mas quem que é esse nome, né? Sim. Então acho que eles usam isso para facilitar a comunicação, tenho a impressão. E esses espíritos, eles são especialistas em desmontar construções extrafísicas das entidades sombrias. Eles são uma espécie de demolidores Eles são muito respeitados, né? São temidos, pelas né? trevas, Temidos. muito respeitados. O quarto grupo apresentado são os legionários romanos, né? Legionários romanos liderados por um espírito chamado Sérvulo Túlio, que são apresentados como especialistas em lidar com componentes energéticos emitidos por seres desencarnados. Então, são também espíritos de defesa, né? Mas defesa de ataques energéticos. O quinto grupo que eles apresentam, eles nomeiam como puris, né? Que são espíritas indígenas, né? Tem características indígenas, feições indígenas, que são também comandados por caboclos indígenas. E a especialidade deles entre os guardiões é a manipulação de fluidos mais grosseiros da natureza, né? Eles lidam com a natureza, mas com a espécie de fluidos mais densos. E o sexto grupo que eles apresentam são o grupo dos Exus. Os Exus são espíritos guardiões de rua, ou seja, eles trabalham diretamente com os encarnados, no ambiente dos encarnados, fazendo limpeza energética, né? Limpeza energética e limpeza mental. Então esse é o trabalho desse grupo de guardiões. E não nesse momento, na verdade, é no último capítulo. O Ângelo Inácio estava em Aruanda quando ele aceita finalmente o trabalho, né? Porque ele é oferecido o trabalho e fala, olha, você pode pensar, né? Você não precisa responder agora, você tem um tempo para pensar se aceita ou não. E no momento que ele aceita, fala assim, não, eu aceito, fala, então, só que na verdade você não vai ficar baseado aqui em Aruanda, você vai ficar baseado lá na base avançada, que do tempo que você esteve lá já foi reformada, já não é mais uma base avançada, já foi ampliada e transformada numa cidade. Então praticamente é uma mini Aruanda que virou essa base avançada, né? Uma cidade onde está a base dos guardiões. Então ele fica assim, ele tem a casa dele, continua com a casa dele em Aruanda, mas ele passa a maior parte do tempo junto com os guardiões na base, que agora virou cidade.
Que é tranquilo porque não tem IPTU progressivo, então dá pra... E para encerrar, eu vou falar algumas coisas sobre a Guerra do Golfo, que é o capítulo 8 do livro, não é o último, é o penúltimo. Eles fazem uma narração em torno do que aconteceu, né, na esfera extrafísica, né, no plano espiritual, relacionado aos guardiões, no período da Guerra do Golfo. E fala que, olha, os guardiões já estavam vigiando a região, né, já tinham bases móveis próximas ao Oriente Médio, a região onde teve o conflito, e observando principalmente os líderes políticos. Por que os líderes políticos? Porque esses líderes políticos eram exatamente onde as pessoas que estavam sendo influenciadas pelos magos negros, ou por espíritos que estavam hipnotizados pelos magos negros e que estavam junto aos líderes, levando ao conflito. Então você tem os guardiões, eles no momento da deflagração da guerra, né, quando estoura a guerra, eles são mobilizados para atuar, para quebrar esse vínculo que os magos negros tinham de hipnose sobre os líderes políticos. O que acontece no plano espiritual? No momento da crise, eles já decidem deslocar Ruanda. Né? Ruanda, aquela cidade móvel, já vai para cima do Golfo Pérsico, ali, da região do Kuwait, do Iraque. E eles evacuaram os visitantes, aqueles 5 milhões de almas que estavam estudando a Ruanda. Falaram, então, por enquanto a gente vai precisar que vocês voltem para as suas cidades e depois vocês voltam aqui. Espiritualmente, os guardiões não trabalharam sozinhos. Eles tiveram o auxílio de habitantes de outras cidades, principalmente de postos de socorro, de cidades das cidades de agentes de misericórdia divina, que também auxiliaram principalmente no resgate dos desencarnados no conflito. Que foi uma grande mobilização que teve no plano espiritual. Só que faz a ressalva. Toda essa movimentação de socorro foi coordenada na base dos guardiões. Os guardiões é que fizeram a organização das ações dos espíritos de auxílio. Ao mesmo tempo que havia as bases que estavam vigiando a ação que acontecia no plano encarnado, uma base dos guardiões, composta principalmente por grupos de pais velhos, foi até o esconderijo dos magos negros, né? Foi lá na subcrosta. Bateu? Eu me empolgo. Tô vendo. Vou botar um travesseiro. Melhor. O mofo vai ficar batendo. Eles foram até o esconderijo deles, dos magos negros, que ficava na subcrosta, para desenvolver. E deixa eu ver se eu não estou pulando nada. Para fazer essa ação no esconderijo dos magos negros, eles levaram médium encarnado também, porque como é uma região muito densa, eles precisavam de ectoplasma. Então esse ectoplasma, né, precisava de um doador encarnado, que é quem mais teria condições de fornecer esse material para os pais velhos trabalharem. E eles encontram, né, a base. Era uma base que tinha muita tecnologia e tinha vários campos de força
que ajudavam a camuflar. Mas os pais velhos, com a experiência, eles conseguiram neutralizar, né, derrubar o campo de força e encontrar esses pais velhos, encontrar esses magos negros, né, que estavam. Era um grupo de 9 magos negros que estavam sob o comando de um. Mas o trabalho de hipnose era um trabalho tão direto que eles estavam o tempo todo concentrados em manter a hipnose. E a batalha que acontece é uma batalha muito interessante, porque é uma batalha mental, né? Batalha toda com a força e a energia manipulada, né? A força mental dos pais velhos tentando desarticular o domínio hipnótico que os magos negros tinham sobre outros espíritos que eram seus empregados, né, nessa ação, e indiretamente também sobre os encarnados. E acontece toda essa briga mental que os pais velhos acabam conseguindo, né, desfazer o domínio que os magos negros tinham. E é muito interessante, porque quando eles conseguem vencer essa batalha mental, quando eles conseguem quebrar o domínio dos magos negros, imediatamente todo o esconderijo, né, toda a construção física da caverna dos magos negros começa a desmoronar também, porque era também uma construção mental dos magos negros, né? Então você consegue se sobrepor a esse poder mental, tudo que é derivado do poder mental vai se desfazendo. Isso me lembra muito, frequentemente, quando os mentores falavam pra gente da importância da prece, porque é justamente esse conjunto de energias, formas de pensamento que são cultivadas em locais de muito sofrimento, em que você não tem um firmamento forte do Evangelho, que sustentam todos esses centros, né, difusores e magnificadores dessas energias. Então é sempre, né, por assim dizer, uma batalha mental, né, porque é a capacidade de mobilização energética, né, que gera matéria. E só reforçando um outro ponto, o fato de haver em Aruanda as antenas também indicam ali, o livro deixa claro, a importância da nossa prece, né? Porque a gente acaba alimentando a cidade com energia, com os fluidos que eles necessitam. Então não é meramente uma questão unilateral de pedir bênçãos para Deus. Ao contrário, você está contribuindo com a energia, né, de toda a rede. E interessante que você falou da antena, uma questão importante é que no próprio conflito com os desencarnes repentinos, houve uma liberação muito grande de ectoplasma, que não era esperado. E a própria antena de Aruanda, né, aquela antena que desce da cidade vários metros, ela foi utilizada para absorver esse excesso de ectoplasma que estava sendo liberado. E fazendo também uma limpeza. Bem legal. E fala que apesar de Aruanda não ser uma cidade de socorro, nesse primeiro momento de desencarne repentino, vários espíritos foram socorridos. Tiveram os primeiros socorros em Aruanda antes de serem encaminhados para outras cidades onde eram mais adequados, onde teriam um tratamento mais adequado. E para encerrar, né, eu poderia falar que ao mesmo tempo, e acho isso muito interessante, ao mesmo tempo que acontece a batalha mental entre os pais velhos e os magos negros, é um momento em que no plano encarnado, né, da batalha, acontece a batalha definitiva, que eles chamam, né, a Operação Tempestade no Deserto, que foi a última batalha que definiu o final da guerra. Então ela acontece ao mesmo tempo a operação no plano físico e a operação espiritual que resolveram o conflito. Eu acho isso não se resolveria, né? Exatamente, foi toda uma ação coordenada dos dois planos. Outra coisa que existe é que, não sei se é dos puris ou dos Osho, Caboclo. dos caboclos,
que eles estão aqui e a ordenação que existe nas ruas em nossa vida, sem eles não existiria ordenação, seria uma bagunça. Os Exus. Os Exus. Os Exus. Só teve algo que me incomodou, e eu falo isso da maneira mais suave possível, foi a necessidade dessas figuras dos centuriões romanos, dos figura dos asiáticos. Eu queria interromper a porque, fala, assim, é muita coisa de legião romana, né? Não, é que me parece, aí eu não sei se foi um recurso estilístico para facilitar o entendimento, mas eu não entendi, para mim ficou uma dificuldade entender como que a característica dessas legiões está associada ao trabalho que elas fazem, entendeu? Me pareceu assim deslocado, me pareceu meramente um recurso para dizer, não, já que existe na literatura espírita esse trabalho com todos esses diferentes exércitos e tal, assim, eu não sei se é necessário, colocar essas vestes. Cada um tem vestes diferentes, né? Como ele não detalha, fica uma coisa superficial. Fica esquisito. Por que tem que ser os mongóis? De repente o Gengis Khan, que é uma figura incrivelmente controversa dentro da história do leste. Uma figura de muita ruindade. Existe muita controvérsia, como qualquer império, né? Mas de repente é colocado, esse que é o difícil, numa situação de um grande líder, num espaço... Para mim, quando eu li... Que está seguindo a filosofia de Jesus. Pois é. Quando eu li, também falou Gengis Khan, mas Gengis Khan é um absurdo de ruim, como é que ele pode estar... Violento, autoritário... Agora? Então ele falou, não, é só o nome, não é o Gengis Khan mesmo. Sim, aí bom, aí tá bom. Mas é justamente levar a ideia, memorializar, né, a figura. A figura, então, você logo, pum, né? Falou de Gengis Khan, você já... Mas isso eu até consigo entender, eu acho que é mais um recurso... que acho que faz parte, né? É mais um recurso estilístico, acho que é necessário talvez para passar uma ideia e tal. Mas o que eu não consegui ver a relação dessas figuras com a função que elas desempenham. Qual que é a diferença de um centurião romano, né, no que ele desempenha, no desarme das forças, das energias, com, por exemplo, os mongóis que estavam ali, entende? A figura para mim ficou deslocada. Por que não pegar eventualmente, sei lá, uns ex-cruzados, né? O pessoal que trabalhava na Igreja Católica que eram guerreiros também, a Legião Francesa. Agora, essas legiões, a entidade, o espírito que está numa legião, ele não muda para outra. Existe uma hierarquia. Isso ele não falou. Detalha, ele descreve a apresentação e ele trabalha mais com os Guardiões da Noite. Entendi. Então, de certa forma, toda a trilogia e os outros livros também do Ângelo Inácio, ela está mais ligada ao trabalho e às ações dos Guardiões da Noite. Eventualmente, em alguma ação ou outra, um outro grupo vai participar, mas participar pontualmente. Eu acho que em alguns pontos aparece o pessoal dos Legionários de Maria, aparece em alguma. Mas não existe transferência parece que existe legionário de uma legião para outra. Não, eu acho que o espírito já é direcionado para aquele. Acho que faz parte da história deles. Eu acho que eles têm uma especialização grande. Porque como são 10 anos de estudo, eles devem ter um estudo específico para cada legião. De manipulação, de algum tipo de conhecimento, de algum tipo de manipulação de fluidos, de energias, de forças, de campos de força. Refletindo, pode ser que obviamente deve ter muito mais outras. Né? Sim, falou, são 6, apresentou 6, mas deve ter. Tem muito mais. 12 fala que não falei de mas todas. Pode ser que assim, essas figuras, porque me incomodou no sentido intelectual do termo, essas figuras, essas vestes, a cultura estejam talvez muito associados com o momento em que o espírito que arma as energias que eles têm que desarmar vive. Então, às vezes você tem um espírito que ele está, né, há séculos atuando ali e ele ainda tem a mentalidade dele, por exemplo, na época dos romanos. E aí a figura
a vestimenta, né, a maneira, a postura, tudo, talvez diga respeito à mentalidade do espírito que está sendo trabalhado por essa legião. Da mesma maneira, os mongóis talvez digam, né, atuem com espíritos cuja mentalidade ou a forma esteja muito associada a um passado mais distante. Como a gente já discutiu, né, como a gente já leu em outros livros, você tem espíritos que estão, né, há séculos, dezenas de séculos, sem reencarnar ou reencarnando, mas continuam com a mentalidade associada àquela encarnação específica. Né? Isso a gente já viu bastante. Então pode ser, agora refletindo melhor, pode ter alguma coisa associada, mas como ele só descreve, né, essa acho que é algo que fica para... A resposta nós não vamos ter. Esse momento, possivelmente não vai trazer isso. Mas certamente algo interessante. Muito obrigado. É isso, encerramos esse livro. Maravilha. Muito bom. Primeiro livro. Vou pegar o outro. Integral. Parabéns. Muito bom. Fazer então a nossa prece final. Ok. Faço? Deus nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos por mais este domingo festivo em que celebramos a sua mensagem, celebramos o seu exemplo e celebramos acima de tudo a amizade. Obrigado por nos permitir nos encontrarmos, discutir o Evangelho, extrair dele uma mensagem que contemple o nosso tempo, os nossos desafios, as nossas dúvidas, as nossas provocações. Agradecemos, acima de tudo, Senhor, pela sorte que nós temos de poder nos ajudar, ajudando ao próximo. Agradecemos pela presença dos nossos amigos da espiritualidade, que nos orientam sutilmente nas nossas discussões, acalmando os ânimos onde eles se encontram inflamados, nos dando energia para enfatizar um ponto insuficientemente claro e, principalmente, nos dando a paz necessária para que a gente possa tocar este trabalho muito modesto, muito simples que nós fazemos, que é o de estudar. Pedimos, Senhor, muita paz, muita tranquilidade a todos os nossos irmãos da espiritualidade e encarnados que se encontram enfermos nos mais diferentes graus de dificuldade, de deficiência, para que eles encontrem a fé necessária e a força para superar esses desafios, que são excelentes professores do Espírito. Por fim, desejamos aos nossos amigos e irmãos da espiritualidade, a todos os nossos amigos encarnados, os que não puderam também estar aqui de corpo presente, uma semana muito rica, muito forte, com muita tranquilidade, olhar para o futuro e com ação muito decisiva no presente, levando o seu modelo, o seu exemplo para cada pequeno ato. Encerramos assim a nossa reunião com a prece que o Senhor nos ensinou, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso reino, poder e glória para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.